Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cleves, eu vim trazer mais uma aula sensacional de matemática para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sólidos geométricos, nós vamos falar sobre figuras tridimensionais, sobre prismas, pirâmides, poliedros e corpos redondos também. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Bom, sólidos geométricos são figuras tridimensionais, figuras que possuem um comprimento, uma largura e uma altura. São as famosas figuras palpáveis, né? Figura que a gente consegue manusear, diferente das figuras planas que só possuem um comprimento e uma largura. Os sólidos geométricos eles são divididos em duas categorias, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são figuras compostas apenas por faces planas e linhas retas, então não tem nada curvo ou arredondado neles. Exemplo, os poliedros eles são classificados de acordo com a quantidade de faces que eles possuem. Então o tetraedro ele tem 4 faces, o cubo, né, que ele pode ser chamado também de hexaedro porque ele tem 6 faces. O octaedro tem 8 faces, o dodecaedro tem 12 faces e o icosaedro tem 20 faces. Então, de acordo com a quantidade de faces que o meu poliedro tiver, eu vou colocar um nome a ele. Os corpos redondos eles já têm característica diferente. Eles podem até ter partes planas, porém, eles precisam ter alguma característica arredondada ou curva. Então, toda figura tridimensional que tiver alguma parte arredondada ou curva é classificado como corpo redondo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. A esfera, o cone e o cilindro, que são comumente utilizados no nosso dia a dia. Os prismas eles têm algumas características bem específicas. Os prismas eles possuem duas faces opostas, que são chamadas de base, têm a mesma forma, e todas as suas faces laterais têm o formato de quadrilátero. Alguns exemplos de prismas são prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base hexagonal e o prisma de base pentagonal. Então o prisma ele vai receber o nome de acordo com o formato da sua base. Lembrando que a gente pode chamar também o prisma de base triangular, que ele tem 5, então eu posso chamá-lo de pentaedro, né? O prisma de base quadrangular, que ele tem 6 faces, eu posso chamá-lo de hexaedro e assim por diante. Mas como são prismas, a gente coloca o prisma e o formato da sua base. As pirâmides também possuem algumas características específicas dela. A pirâmide ela possui uma face, que é chamada de base, e oposto a essa face a gente sempre tem um único vértice. E todas as suas faces laterais têm o formato de triângulos. Então, alguns exemplos, a gente tem aí a pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. Os prismas e as pirâmides eles têm alguns elementos comuns. Todos eles possuem faces, arestas e vértices. As faces são as partes planas que ficam em suas laterais. As arestas são as linhas que formam um encontro entre essas faces. E os vértices são os pontos de encontro entre as arestas. Vamos recapitular tudo que a gente aprendeu durante essa aula, preenchendo esse nosso quadro aqui, nessa tabela. Então, primeiro nós vamos colocar o nome de cada um desses poliedros que estão apresentados aí, que tem o formato da sua base. Então, vou preencher aqui como sendo pirâmide, o formato da base, e o prisma, o formato da sua base. Não vou colocar octaedro, pentaedro, assim. Então, primeiro nós temos uma pirâmide, cuja base é um triângulo, então é uma pirâmide de base triangular. Depois nós temos outra pirâmide, cuja base é um quadrado, então nós temos uma pirâmide de base quadrangular. Depois temos uma pirâmide de base pentagonal, depois uma pirâmide de base hexagonal. Aí começam os prismas. O primeiro prisma ele tem uma base triangular, né? Então ele é um prisma de base triangular. Depois temos um prisma de base quadrangular, depois um prisma de base pentagonal e por último um prisma de base hexagonal. Vamos para o número de faces. O primeiro poliedro ele tem uma face chamada de base que tem o formato de triângulo. Cada um dos lados desse triângulo é uma aresta e cada uma dessas arestas tem uma face lateral correspondente a elas. Então, nós temos uma base, que é chamada de face, mais 3 faces laterais. Ao todo, nós temos 4 faces. Na segunda figura, nós temos 5 faces. Temos uma base mais 4 faces laterais. Na terceira figura, nós temos 5 faces laterais mais uma face chamada de base. Então, ao todo, nós temos 6 faces. A quarta figura, nós temos 6 faces laterais mais uma base, então tem 7.
Os prismas, nós temos no primeiro prisma 3 faces laterais mais 2 bases, então ao todo temos 5 faces. No segundo prisma nós temos 4 faces laterais mais 2 bases, então ao todo 6 faces. Terceiro prisma nós temos 5 faces laterais mais 2 bases, 7 faces. No último prisma nós temos 6 faces laterais mais 2 bases, ou seja, 8 faces ao todo. As arestas são essas linhas que formam os encontros entre as faces. Então, no primeiro, que seria uma pirâmide, nós temos 6 arestas. Na segunda pirâmide, nós temos 8 arestas, 8 linhas de encontro. Na terceira pirâmide, nós temos 10 arestas. Na quarta pirâmide, nós temos 12 arestas. No primeiro prisma, nós temos 9 arestas, 9 linhas de encontro, né? Tem 3 na parte de baixo, 3 na lateral e 3 na parte de cima. No segundo prisma, nós temos 12 arestas. No terceiro prisma, nós temos 15 arestas. E no último prisma, nós temos 18 arestas. Contar o número de vértices de uma pirâmide é muito fácil, porque sempre o número de vértices e de faces vai ser igual. Então, na primeira pirâmide, nós temos 4 vértices. Na segunda, 5 vértices. Na terceira, 6 vértices. E na quarta, temos 7 vértices. Já os prismas é um pouquinho diferente, mas também não é muito complicado. Basta eu contar a quantidade de vértices que tem numa base e multiplicar por 2, porque aí vai ter a mesma quantidade na outra base. Então, o primeiro prisma nós temos 3 vértices embaixo, 3 vértices em cima. Então, o todo tem 6. No segundo prisma, 8 vértices. No terceiro prisma, 10 vértices. E no último prisma, nós temos 12 vértices. Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Se o conteúdo ajudou, se vocês conseguiram compreender direitinho, não esqueça de deixar aquele velho like que ajuda a fortalecer as nossas redes sociais. Segue lá no Instagram também, sempre tem algumas postagens bem interessantes. E se você não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever também. Um abraço para você, fique com Deus e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião ou a sua sugestão para próximos vídeos.